É uma honra, mas também um motivo de grande temor para a gente que vai trazer a palavra, né? Antes de mais nada, eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, verso 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 12. Eu não vou pedir para você ficar de pé, porque é um texto um pouquinho longo, então você pode ficar sentado, mas com seu coração reverente à palavra do Senhor. Atos 1, versículo 12. Já está sendo projetado aqui também para você que não trouxe sua Bíblia. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor então. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira em que sua própria língua, esse campo era chamado Acéldama, isso é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez na presença do Senhor. Deus Pai querido, nós lemos aqui uma porção da sua palavra, Deus. Nós cremos, Jesus, que a sua palavra ela é viva. Nós cremos que a sua palavra é eficaz. Ó Deus, nós cremos que a sua palavra não volta vazia, Deus. E nós cremos também que mesmo essa porção de palavra já é mais do que suficiente para nos ativar, para nos moldar e para transformar a nossa mente e o nosso coração. Então, Senhor, esteja conosco durante todo esse tempo, Deus, ministrando a palavra, meu Pai. Não somente eu, Deus, mas o seu Espírito através de mim, meu Pai, possa levar essa palavra aos corações, ó Pai. Assim como o Senhor já trouxe essa palavra ao meu coração, meu Pai, ó Deus, e me edificou, Deus. Que o Senhor possa edificar os corações daqueles que estão aqui, Senhor, tanto presencialmente, como aqueles que estão nas suas casas, no leito dos hospitais, ó Pai, nos assistindo, meu Pai, de forma online, Pai. Mas, Senhor, em nome de Jesus, vá ao encontro destes e continue testificando, meu Pai, esta palavra, meu Pai, para que ela não voltar vazia. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos e certos no Senhor. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amados, quando eu leio esse texto aqui de Atos 1, é um texto que nós conhecemos, mas nós falamos tão pouco nele, né? Nós pregamos tão pouco sobre Atos 1, geralmente a ênfase de Atos está no capítulo 2, na descida do Espírito Santo, e geralmente é esse o texto mais lido ali de Atos, ali pelo menos no início de Atos.
Mas eu gosto também de olhar um pouco o episódio anterior à descida do Espírito Santo. E esse episódio anterior, ele fecha, ele liga uma lacuna que, se não tivesse, ele ficaria suspenso. Porque o contexto ao qual Atos 1 ali está escrito, é um contexto onde Jesus já não estava mais com os discípulos, já não estava mais com os apóstolos, porque ele já tinha morrido, ele já tinha ressuscitado, ele já tinha ascendido aos céus, e agora existe um tempo onde os apóstolos estavam aguardando a vinda do Espírito Santo. Afinal de contas, essa era a promessa de Jesus, que deixaria com eles o Espírito Santo, enquanto eles aguardam a descida do Espírito Santo, e Jesus tinha ascendido aos céus, existe uma lacuna onde eles ficam ali. E eu gosto muito desse texto, porque nós vamos falar exatamente do que nós fazemos quando Jesus não está em casa, quando Jesus não está de perto mais, porque isso foi ali de maneira material, Jesus não estava com eles ali naquele momento. Jesus, depois de ressurreto, ele passou ali 40 dias com os discípulos, comeu, bebeu, muitas pessoas viram isso, foi necessário para que outras pessoas, além dos discípulos, relatassem a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Existem vários relatos, até mesmo romanos, de soldados romanos, que testificaram, escreveram em algum lugar, que aquele que se chamava Jesus, que caminhava com os discípulos, andava para todo lado, fazendo milagres, maravilhas e prodígios, este homem morreu, este homem ficou morto durante 3 dias, ele ressuscitou, apareceu diante de muitos, e fez ainda milagres, caminhou, comeu com pessoas, e depois ascendeu aos céus. É interessante quando a gente vê esse relato acontecendo, não na Bíblia, mas com textos escritos fora da Bíblia. Textos não canônicos relatando que Jesus realmente esteve ali. Não que eu e você precisamos desses relatos para crer na morte e na ressurreição de Jesus, claro que não. Mas é interessante que mostra que a Bíblia não é um livro para loucos que só loucos leem. Mas na verdade a Bíblia também, ela mostra que existem outros lugares que foi escrito exatamente o que aconteceu por relatos romanos. Soldados romanos que não tinham por que dizer isso, porque relatando algo dessa natureza, nesse tamanho, nessa proporção, como a morte e a ressurreição de Jesus, eles estariam indo contra tudo aquilo que eles pregavam, tudo aquilo que eles caminharam, de matar um homem que se dizia Cristo e que depois realmente ele mostrou que era Cristo mesmo. Então não faz sentido, mas nós vemos esse relato sendo relatado, esse texto sendo relatado também por outras culturas que não somente os judeus. E é interessante porque quando eu olho para esse texto de Atos 1, eu percebo que além dessa lacuna que está acontecendo entre a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, existe ali um momento onde os discípulos estavam reunidos. E eu vejo uma coisa que me chama muita atenção, e você conhece esse texto, nós já acabamos de ler aqui, se você não conhece, mas é que Judas havia traído Jesus, e Judas fazia parte dos 12, e Judas era um daqueles escolhidos por Jesus para caminhar. Mas o que me chama a atenção é que quando Pedro ele vai se reunir com aquele povo ali, uma das coisas que ele fala é o seguinte: olha, nós precisamos preencher a vaga do traidor. Nós precisamos preencher a vaga daquele que estava conosco neste ministério, mas não está mais. É necessário que essa lacuna seja preenchida também, porque não adianta nós estarmos aqui somente esperando a vinda do Espírito Santo e estarmos faltando, que éramos 12 e agora sermos 11. Mas o que me chama mais atenção é quem disse para Pedro que era necessário fazer isso. Se a gente olhar para Pedro, a gente vai ver que Pedro é esse cara precipitado, esse cara que faz as coisas de qualquer jeito, esse cara que toma passes errados, né? A gente vê que quando na presença dos soldados com Jesus, ele tira a espada e ele corta a orelha do soldado Malco. Ele diz: olha, eu não vou te negar. Na mesma hora que Jesus fala: você vai me trair, ele fala: não vou te negar. Quando Jesus está ali e vai lavar os pés dele, ele fala assim: não, eu não sou digno que o Senhor lave meus pés. Jesus fala com ele assim: se eu não te lavar, você não terá parte comigo. E ele precipitadamente ele diz assim: olha, então lave não somente os pés, mas a cabeça e todo o corpo. É um homem que é sanguíneo demais, é um homem que tem um temperamento forte, que faz as coisas de qualquer jeito. E quando eu olho para Pedro aqui, na hora eu já começo a imaginar assim: será que Pedro foi precipitado também? Porque se você conhece o texto bíblico, lá na frente, o próprio Jesus vai levantar Saulo, a caminho de Damasco. Aquele homem será levantado de perseguidor para pregador da palavra, e teoricamente se cumpriria os 12 novamente,
Porque o próprio Paulo diz assim, olha, Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, nas suas cartas. Então, teoricamente, os 12 estariam completos novamente. Será que Pedro tomou um passo errado? Será que Pedro foi precipitado novamente? Porque não existe nenhum relato dizendo, Pedro, quando eu morrer e ascender aos céus, vocês de 12 serão 11. E é necessário que alguém complete a vaga daquele que me traiu. Não existe isso. Você pode procurar de capa a capa na sua Bíblia e não existe uma orientação para isso. E eu pergunto, será que Pedro foi precipitado novamente? O que levou Pedro a reunir as pessoas e levantar este homem? Mas antes a gente precisa voltar a alguns pontos. É interessante porque quando a gente começa a ler no versículo 12 desse texto, a gente vê que os apóstolos estavam ali voltando do Monte das Oliveiras, mas o que mais me chama a atenção é que assim que eles voltam naquele momento ali, onde que eles veem Jesus subir nas alturas, eles vão para um lugar de oração, eles vão para o cenáculo. Isso já me dá uma pista para saber, será, sim ou não, que Pedro foi precipitado novamente. Então a gente vê que aqueles homens que estavam ali, que agora acabaram de presenciar a ascensão de Jesus, eles estão agora indo para um local de oração, que era o cenáculo. E logo os versículos posteriores falam que eles estavam ali unânimes em oração, não somente os homens, não somente os apóstolos, mas as mulheres, a mãe de Jesus e todas as pessoas que estavam ao redor. E eles citam ainda, a palavra de Deus cita que eram em torno de 120 pessoas que estavam ali. 10 vezes mais do que Jesus tinha levantado durante os seus 3 anos de ministério público, dos 30 aos 33 anos. E a gente vê que quando eles estão ali, naquele momento ali, eles estavam em oração, eles estavam em aguardo, eles estavam na espera da descida do Espírito Santo, e nesse contexto Pedro se levanta. Pedro se levanta dizendo assim, olha, é necessário, porque se cumpriu a palavra, de que haveria um homem no meio de nós, que caminhou conosco neste ministério, que traísse Jesus, e isso aconteceu, então é necessário que nós levantemos outro. Então eu percebo que Pedro não foi prematuro, Pedro não foi precipitado, Pedro estava ali amparado pela caminhada que ele tinha tido com Jesus. Pedro estava ali inspirado pelo Espírito Santo. Mas pastor, o Espírito Santo não havia descido ainda, sim, mas a gente sabe muito bem que no Antigo Testamento o Espírito Santo tem manifestações pontuais, que nós chamamos de manifestações, mas em Atos 2 em diante nós vamos ver a plenitude do Espírito, que é quando ele habita no meio do povo, ele está aqui no meio de nós hoje, por causa da plenitude do Espírito Santo. Então a gente vai ver uma manifestação pontual, mais uma vez, do Espírito Santo orientando o que Pedro deveria fazer. Aquele homem agora, ele está numa posição onde as pessoas estão olhando para ele, esperando, olha Pedro, o que vai acontecer agora? Jesus não está mais no meio de nós. Imagina a pressão que aquele homem estava sentindo. Jesus não está mais no meio de nós, já se passaram mais de 40 dias. O que vai acontecer? Ele não falou que ele voltaria? O que nós vamos fazer? Imagina a pressão que aquele homem estava vivendo. Imagina você na posição de Pedro, o que você faria? Será que você agiria precipitadamente para dar uma resposta favorável à indagação daqueles homens, daquelas mulheres que estavam ali? Ou você iria para um lugar de oração e fosse revestido do poder que vem do alto, para receber a orientação do Espírito Santo para guiar a sua vida? Eu sei que Pedro foi um homem tempestuoso, temperamental, precipitado, mas Pedro agora não podia mais dar vazão para a sua carne. Sabe por quê? Porque Jesus não estava mais ali para puxar a orelha dele. Jesus não estava mais ali para falar, Pedro, você está errado, Pedro, você ainda não está pronto, Pedro, você ainda não entendeu o meu amor. Porque antes, Jesus fez isso várias vezes. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas de verdade? Sim, Senhor, eu te amo. No grego ele estava falando assim, Pedro, tu me amas com amor incondicional? E Pedro estava respondendo para ele assim, Senhor, eu te amo como aquele que ama um amigo. Ele fala, não Pedro, eu te perguntei se você me ama com amor incondicional. Ele fala, sim Senhor, como um amigo ama outro amigo. Ele fala, não Pedro. Então deixa eu mudar a minha pergunta, você me ama como um amigo? A palavra de Deus fala que Pedro, ele fica entristecido, seu semblante muda. E ele fala, sim Senhor, realmente eu te amo somente como aquele que ama um amigo. Pedro não estava pronto para viver o amor incondicional. Mesmo assim Jesus disse para ele assim, então vai, apacenta as minhas ovelhas. Porque já existe ali uma promessa, um decreto, um propósito para que Pedro fosse viver algumas coisas lá para frente. Mas Pedro ainda é esse homem errante. Pedro ainda é esse homem que está passando por situações na sua vida onde ele duvida de várias coisas. Ele passa a carroça na frente dos bois e ele age de maneira temperamental.
também quando ele vai arrancar a espada e corta a orelha do soldado, também ele faz de maneira temperamental. Quantas e quantas vezes nós vamos ver Pedro, esse homem precipitado, esse homem sanguíneo, esse homem que faz as coisas sem pensar muito bem. Só que agora não dá mais para ser assim. Não dá mais para Pedro ser um cara temperamental. Não dá mais para Pedro agir por impulso. Não dá mais para Pedro agir com a própria carne, com a própria vontade. Porque Pedro passou pela escola de discípulos de Jesus. Pedro agora não é mais um homem como ele era antes. Pedro agora é um homem forjado na fornalha de Jesus. Pedro agora é forjado na olaria de Jesus. E agora Jesus já tem trabalhado na vida dele. E agora ele está numa posição que ele não pode errar mais. É interessante quando nós vamos ler a oração sacerdotal de Jesus. Nós vamos ver que Jesus ele vira e fala assim: olha, eu me santifico por causa deles. João 17, no versículo 19, ele diz assim: olha, eu me santifico por causa deles. Na oração sacerdotal, antes da ascensão de Jesus, antes da morte de Jesus, ele vira e ora assim ao Pai: eu me santifico por causa deles. E eu percebo, se o próprio Jesus diz: olha, eu me santifico por causa deles, quer dizer que Jesus podia não se santificar. Isso não é heresia. Jesus ali era 100% homem, 100% Deus, mas ele foi até a cruz como 100% homem. Ele padeceu na mão de Pilatos. Ele foi morto, ele foi crucificado, ele ressuscitou dos mortos, sim, mas ele viveu também as angústias de um homem normal, judeu do seu tempo, porque senão seria muito fácil dizer assim: ó, seja santo, porque eu sou santo, sendo ele como Deus. Você fala: Senhor, mas é fácil para o Senhor disse que o Senhor é santo, mas o Senhor é Deus, mandando eu ser santo. Mas ele fala: seja santo como eu permaneço santo, porque eu posso não me santificar se eu abrir brechas. Afinal de contas, quando Jesus é batizado e levado para o deserto pelo Espírito Santo, Satanás vai tentar Jesus durante aquele jejum de 40 dias. Se Jesus não pudesse ser tentado, Satanás ia gastar energias para tentar Jesus. É porque Jesus se manteve santo para provar para mim e para você: é possível ser santo, é possível ser santificado, é possível estar caminhando na graça do Senhor, é possível ser forjado pelo Espírito Santo, porque vai chegar um dia, vai chegar uma hora que as pessoas vão olhar para nós questionando: e agora o que você vai fazer? E agora não tem o pastor aqui, e agora não tem o bispo aqui, e agora não tem o líder aqui, o que você vai fazer? Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos ter que nos posicionar como Pedro, não como homens errantes, mas como homens e mulheres forjados na escola de discípulos de Jesus, dizendo assim: olha, eu não sei o que vou fazer, porque eu não tenho todas as respostas, mas a minha caminhada com Jesus me mostrou áreas da minha vida que foram transformadas, que agora são transformadas, áreas da minha vida que precisavam ser mudadas e agora foram modificadas, e tudo aquilo que eu vivi no passado, que eram coisas ruins, agora eu entendi aonde eu preciso chegar, porque eu estou dentro do processo para viver o propósito. Então é diferente. Quando eu estou caminhando com Jesus, ao lado de Jesus, muitas vezes como um cristão imaturo, eu vou errar e Jesus vai puxar minha orelha. Mas vai ter momentos na nossa vida que a gente vai dar os nossos passos sozinhos para sermos testados na nossa maturidade. Quer dizer que nós estaríamos dando um passo sozinhos, sem a presença do Espírito Santo? Não é isso que eu disse. Eu disse que muitas vezes a resposta que nós queremos é a resposta de uma criança na fé: Senhor, eu posso, Senhor, eu devo. E muitas vezes o Senhor está querendo que nós demos o passo para Ele falar assim: olha, você já está maduro o suficiente, porque você deu um passo na direção certa. E se não for para aquela direção, Ele fecha a porta. Mas é necessário a gente entender que a gente não é mais cristão, crente novo cristão na fé, que nós não somos mais crianças na fé, que nós somos uma igreja madura, uma igreja que está em crescimento, uma igreja que está caminhando no discipulado com Jesus, mas aprendeu durante toda a jornada. Eu não sou o mesmo de 6 anos atrás, eu não sou o mesmo de 1 ano atrás, eu não sou o mesmo de 1 semana atrás. Agora, a dificuldade para uma igreja romper é quando as pessoas permanecem sendo os mesmos de antes, os mesmos homens do passado, trazendo a mesma bagagem do passado para o presente, e sendo difíceis de conversão, sendo difíceis de quebrantamento. Quando o Senhor me chamou para o ministério pastoral, amados, eu não queria ser pastor, já falei isso aqui no púlpito, mas quando o Senhor me chamou no meu reimpacto, uma mulher que orava por mim, colocava a mão na minha cabeça e começava a falar coisas que agradavam o meu coração, em oração em voz alta, e tudo aquilo que aquela mulher falava agradava demais o meu coração. Ela dizia assim: olha, você
com a sua música, você vai ganhar vidas para Jesus. Com a sua música você vai para as praças evangelizar. Com a sua música você vai curar pessoas, você vai libertar os cativos. Demônios sairão ao tanger das teclas do teclado. E tudo aquilo que ela falava para mim agradava demais o meu coração, porque era tudo aquilo que eu queria. Mas dentro do meu coração uma voz mais forte do que ela, apesar de não audível, falava assim: não é nada disso. Na verdade, nessas coisas você já é muito bom, nessas coisas você já é autossuficiente, mas eu tenho um problema com pessoas autossuficientes. Pessoas autossuficientes são pessoas prontas para a rebelião. Pessoas autossuficientes são pessoas independentes de mim. Eu quero te levar para um lugar que você não consegue ir sozinho. Eu quero te caminhar e te conduzir para um lugar de total dependência de mim, porque eu sei que se eu não estiver no negócio, não vai acontecer, porque você não tem essa habilidade natural. Eu falei: Senhor, mas isso é muito duro, mas isso é muito pesado, eu quero dizer não. E Ele falou assim: olha, não existe não quando eu te chamei. Não existe não quando a minha vontade é soberana. Não existe dizer não quando a minha vontade precisa se fazer presente. Você quer viver coisas sobrenaturais? Você quer viver tudo isso que essa mulher está falando? Então diga sim para mim, porque com Jesus ou é tudo ou é nada. Então foram momentos muito amargos na minha caminhada, na minha trajetória. Eu tive que abandonar muitas coisas que tinham a ver com sonhos, com vontades, com desejos, com planos. Mas o nosso Deus, escute uma coisa que eu vou te falar, é especialista para frustrar sonhos. O nosso Deus é especialista para pegar os nossos planos, os nossos projetos bonitinhos. O projeto de construir um ministério, de construir uma carreira, de construir um relacionamento, um casamento. E Ele é especialista em desfazer tudo para falar assim: olha, isso não é a minha vontade para você. Se você continuar nesse caminho lá na frente, certamente você vai padecer. Então é melhor, amados, sermos obedientes, apesar de que hoje possa até estar doendo, mas é necessário, porque é isso, a escola de discipulado de Jesus, é o que o Senhor está caminhando, trabalhando na minha e na sua vida, para forjar o nosso caráter, para forjar a nossa personalidade, para forjar os nossos passos em direção ao chamado dEle para mim e para a sua vida. Então não adianta dizer não, porque Ele vai continuar fazendo. Se você disser não, Ele simplesmente vai levantar outro, mas a palavra dEle vai continuar sendo cumprida. Se você disser não, Ele vai levantar outro, porque o ministério dEle continua avançando. Se você disser não, você vai ser um a mais que disse não, mas todos aqueles que disserem sim, vão ser aqueles que serão usados pelo Senhor. Amados, é maravilhoso receber do Senhor, vir para um culto para receber o Senhor, mas mais maravilhoso ainda é quando você vai prestar culto ao Senhor, quando tudo isso que vai ser gerado numa atmosfera de adoração passa por mim, passa por você. Quando nós somente estamos acostumados a receber, nós ficamos como alguém que não está pronto. As nossas habilidades não são afloradas, nós não estamos sendo forjados, nós não estamos sendo colocados em situações de dificuldade para viver coisas novas diante do Senhor. E aí muitas vezes nós ficamos atrofiados espiritualmente. E Pedro, quando a gente vai olhar, a gente costuma julgar Pedro, esse homem precipitado, Pedro, esse homem que passava na carroça na frente dos bois, esse homem que não entendia nem o amor de Jesus, como é que pode Pedro isso, Pedro aquilo, mas era um homem que, apesar dos seus erros, tinha se posicionado para dizer assim: olha, não importa o que vai acontecer, eu quero estar nessa escola, porque eu quero aprender diretamente com o mestre. Porque eu conheço o meu caráter, eu conheço a minha personalidade, eu conheço o meu temperamento. E por eu conhecer o meu temperamento, por eu conhecer a minha personalidade, por eu conhecer o meu caráter, que aí eu tenho que dizer: olha, eu preciso realmente de Jesus. Porque se não for Jesus, eu vou continuar com o mesmo caráter, vou continuar com a mesma personalidade, vou continuar com o mesmo temperamento. E isso não é saudável. Isso me mantém num lugar de rotina, isso me mantém num lugar de conforto, isso me mantém num lugar de paralisia, de atrofiamento. Eu não quero viver assim. E Pedro está nesse cenário. Pedro agora é um homem que estava responsável por uma igreja que está em constante crescimento. A palavra do Senhor fala que a cada dia o Senhor ia levantando homens e mulheres que iam se juntando à igreja, à medida daqueles que iam sendo salvos. Precisava de ter um homem agora como, entre aspas duplas, tá? Substituto de Jesus. Alguém que estava agora na liderança.
Porque imagina quando alguém sai da liderança, a gente fica esperando a próxima liderança. O povo fica perdido. O povo fica olhando para um lado, olhando para o outro, não sabe qual que é o próximo passo que dá, porque não existe uma liderança. Se você lembrar muito bem, quando Moisés vai para o Monte Sinai, antes de receber as tábuas da lei, ele gasta um tempo a mais do que estava preparado, do que ele tinha pensado. Rapidamente o povo, sem um líder, ele olha para um lado, olha para o outro e fala: será que vai demorar muito tempo mais? Será que nós vamos ficar aqui ao léu? Será que este homem nos tirou do Egito, nos transportou por essa terra e agora nós vamos morrer nesse deserto? Rapidamente, o que o povo começa a fazer, mesmo na presença de Arão? Levanta um bezerro de ouro para adorar. O povo sem liderança começa a adorar outros deuses. O povo sem liderança começa a olhar para outras coisas e começa a dizer assim: olha, nós precisamos de alguém que nos domine. Nós precisamos de alguém que nos traga para uma direção. E quando o povo não tem um homem, não tem uma mulher, não tem alguém para fazer isso, ele começa a levantar até mesmo outros deuses para fazer isso por ele. E Pedro não podia deixar que essa igreja, que estava crescendo de maneira saudável pela presença de Jesus Cristo, pudesse agora se perder. Toda essa caminhada de 3 anos pudesse se perder. Pedro sentiu uma importância e uma relevância de uma liderança que estava nascendo ali na pele, dizendo assim: olha, eu preciso fazer algo, porque eu não posso esperar algo acontecer. E muitas vezes, amados, nós ficamos esperando que o outro venha fazer para nós, sendo que o Senhor chamou cada um de nós para fazer. Sabe, muitas vezes nós estamos aqui no Novo Testamento. E por que eu falo que nós estamos no Novo Testamento? Porque nós estamos falando do livro de Atos. E Atos, no capítulo 28, ele não se encerra com um desfecho bonito, muito pelo contrário. O desfecho de Atos 28, é uma reticência. Diz assim que o livro não ainda terminou de ser escrito. Nós estamos escrevendo Atos, porque os Atos são dos apóstolos e discípulos de Jesus, que somos nós. Nós continuamos escrevendo a Bíblia. Claro que ela não vai ser compilada mais e entrar aqui novamente nesse cânon, mas nós vamos escrever a Bíblia, porque lá fora, muitas vezes, nós seremos a Bíblia que esse mundo vai ler. Então, a nossa postura, a nossa vontade, a nossa força de vontade, a nossa fé arraigada na palavra e a nossa conduta como atos de apóstolos deixados aqui por Jesus, precisa ser inerente para uma igreja, relevante a uma igreja que está lutando contra as forças do pecado, as forças das trevas, desse mundo tenebroso que jaz o maligno. Precisamos não deixar com que tudo isso que foi conquistado por Jesus na cruz, que foi levado pelos atos dos apóstolos, pela sucessão apostólica que chegou até nós, viesse a se perder. E essa semana eu estava conversando com um amigo que também é pastor, e a gente estava falando das atrocidades que nós estamos vendo por aí. No meio da nossa conversa a gente começou a falar sobre isso. A gente falou: para onde nós estamos indo? Para onde a igreja do Senhor está indo? Porque nós estamos olhando agora o pecado de maneira relativista. Porque nós estamos relativizando o pecado. Porque tudo parece normal. Porque que tudo não choca mais. Porque quando nós vemos um morador de rua, em situação de rua, não choca mais, nosso coração não gera mais misericórdia. Porque quando nós vemos alguma coisa que se levanta contra a igreja do Senhor, aquilo não nos apavora mais. Dá a impressão que aquilo é normal. Mas não é porque é normal que é aceito por Deus. Não é porque a sociedade normalizou, que todo mundo relativiza, que essa é a vontade de Deus. Nós somos a igreja do Senhor justamente para nós andarmos na contramão do mundo. O Senhor não chamou a gente, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa treva, não. O Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, os lugares de trevas são maiores do que os lugares de luz. A palavra do Senhor mesmo diz que os filhos das trevas são mais inteligentes e mais astutos e prudentes do que os filhos da luz. Quer dizer que existe já uma coisa natural para que as trevas venham a vencer. Porque a natureza do homem é pecaminosa. E o Senhor levanta a sua igreja para ser diferente disso. Ele está dizendo assim: eu estou levantando homens, estou levantando mulheres que são apóstolos, sucessores de mim, discípulos de Jesus, para andar na contramão de um mundo em trevas, para andar na contramão de um mundo caído, porque se não forem eles, esse mundo jaz no maligno. Amado, o Senhor tem chamado a sua igreja, o Senhor tem chamado a Igreja Metodista Central em Muriaé para fazer a diferença no lugar onde ela está plantada. Uma vez eu ouvi falar que um homem estava, um pregador muito famoso, eu acho que já disse aqui uma vez, foi convidado para uma conferência de discipulado numa igreja relevante em BH. E antes dele chegar naquele lugar, ele pediu para que o motorista que estava conduzindo ele do hotel até a igreja caminhasse, desse uma volta com ele, com aquele carro ao redor daquela igreja, pelo bairro daquela igreja. E antes dele subir no púlpito daquela igreja,
ele fez esse passeio brevemente. Quando ele subiu no púlpito, as pessoas estavam rodopiando, falando em línguas, profetizando, cantando, uma igreja que aparentemente era muito avivada. E ele chega nessa igreja e fala assim: eu quero dizer uma palavra para vocês, porque uma igreja avivada é uma igreja madura, que pode ouvir verdades. E ele fala assim: vocês realmente estão vivendo o avivamento, vocês são maduros para ouvir uma verdade que eu vim trazer para vocês, antes de começar essa palavra. E ele disse assim: olha, uma igreja em avivamento, ela não consegue ficar estocada dentro de si mesma. Ela não consegue ficar presa e refém das 4 paredes que a cercam. Ela precisa invadir do lado de fora dessa igreja e começar a transformar, pelo menos, o bairro onde ela está inserida. E antes de eu subir nesse púlpito, segundo o pregador, eu passei ao redor desse bairro e eu vi casas de programa abertas, bares, botequins abertos com pessoas lá dentro caindo de bêbados. Eu vi meninos usando drogas, meninas vendendo o seu corpo. E eu quero dizer assim: olha, de verdade, essa igreja não é uma igreja que vive no avivamento. Ela pode estar iniciando algo muito grande, mas ainda não conseguiu nem mesmo atingir o bairro onde ela está inserida. E isso é muito forte, porque muitas vezes nós olhamos para nós, olhamos para essas 4 paredes e falamos assim: olha, esta é a nossa igreja, nós somos uma família para pertencer, tudo isso é maravilhoso, é poderoso, mas o projeto de Jesus não foi que nós fizéssemos uma igreja, um templo para a gente ficar somente do lado de dentro, mas um templo para a gente avançar para o lado de fora. Aqui dentro é um lugar onde você vem, porque é um lugar confortável para você recarregar suas baterias, mas a missão é do lado de fora. É lá que o Senhor está levantando uma igreja de Atos, de mais de 120 pessoas, no caso de Muriaé, mais de 1.400 pessoas, para fazer a diferença nas pessoas que estão lá de fora. É lá fora que existem festas seculares, é lá fora que existem músicas pornográficas, é lá fora que existem ataques de Satanás contra os nossos jovens, contra os nossos adolescentes, é lá fora que os homens vão buscar outras mulheres para se deitar, é lá fora que existe o pecado. Não é aqui dentro. Então a nossa missão precisa ser lá fora. Mas para a gente ir lá para fora, nós precisamos entender o discipulado deixado por Jesus. É necessário que nós olhemos para nós mesmos e percebemos o seguinte: olha, antes sim eu era alguém pecador, antes sim eu praticava essas coisas, mas agora eu sou diferente. Agora eu não tenho Jesus caminhando aqui do meu lado, porque Ele não está aqui no meio de nós, mas o seu Espírito está, e esse é mais do que o suficiente para me guiar, para dar passos corretos, para que eu seja levado e enviado para situações onde eu preciso entender que lá eu farei a diferença, e lá eu não posso me comportar como alguém de lá. Amados, é muito difícil hoje ser pastor na nossa geração, porque todas as pessoas que você vai falar e chamar atenção para uma conversa pessoal, dizendo assim: olha, isso aqui não é adequado para você, isso aqui não deveria ser feito, isso aqui não é correto. A pessoa vira e fala assim: você não pode me julgar, e fala que a Bíblia diz isso. Eu quero te desafiar a você encontrar na Bíblia dizendo que nós não podemos fazer julgamento. A Bíblia fala assim que nós não podemos fazer julgamento segundo a nossa vontade, a nossa carne, mas de acordo com a reta justiça de Deus, que é a palavra de Deus. Então, se você chegar para um irmão seu e falar: olha, irmão, eu quero te dizer uma coisa, isso que eu vi você fazendo está errado, porque a palavra do Senhor mostra que está errado, você está cumprindo a Sagrada Escritura dizendo assim: admoestai-vos uns aos outros, que é o quê? Chamar a atenção com amor. Mas quando você fala isso, as pessoas perdem a amizade com você. Se você chegar para alguém e falar assim: irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu vi bem um post seu no Instagram, e, poxa, né, pegou mal, pode até não ser aquilo que pareceu, mas a aparência é de mal, né? O que você acha de tirar aquilo, né? Ou, sei lá, fazer uma retratação se for necessário e tudo, e não fazer mais esse tipo de coisa? Acabou a amizade. Acabou a amizade, não pode falar mais, não pode, né? É muito difícil. Aí você fala assim: poxa, olha só quantas pessoas maduras nós convivemos e quantas pessoas imaturas nós convivemos. E às vezes pessoas imaturas de anos e anos de igreja. Então não dá para se medir maturidade através de tempo de arrolamento, não dá. Mas a gente vai medir maturidade a partir dos frutos do discipulado de Jesus em nós. Tudo aquilo que foi transformado. Pedro passou 3 anos com Jesus. Pedro foi chamado por Jesus e passou 3 anos com Jesus, mas Pedro agora começa a dar frutos. A gente vai ver que 3 anos com Jesus é mais do que o suficiente para começar a levantar uma igreja, uma liderança que foi levantada ali para começar a caminhar com Jesus.
E interessante, então Pedro ele não é prematuro quando ele vai escolher Matias. Pedro não é prematuro quando ele vai falar assim, nós só temos 11 e precisamos de ter 12. Pedro entendeu que lá no passado, quando Jesus o chamou, Jesus levantou 12, mas Jesus agora não está. Então agora é a missão do próximo, levantar 12. Então é missão de nós não precisar de ouvir a orientação de Jesus, mas entender que no processo de caminhada, aquilo que nós aprendemos agora é necessário colocar em prática. Colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos na escola dominical, através das canções, através das pregações, através da nossa vida cotidiana na presença de Deus, através da igreja, através do grupo de pastoreio, através de tudo aquilo que hoje forja o nosso caráter, hoje baliza a nossa fé, hoje consolida os nossos passos. Quando vai ser o momento da igreja se colocar na prática daquilo que ela foi chamada para exercer de fato? Porque Pedro agora está vivendo esse cenário. Atos 1 ele diz isso, agora Pedro está sem chão. Mas Pedro, apesar de ter ficado, talvez, a Bíblia não fala isso, mas o seu coração devia estar agora sendo desafiado a viver coisas novas. Não mostra Pedro um homem que foge daquilo que está diante dele, mas é um homem que fala assim, tudo bem, eu vou fazer isso porque eu entendi que é a minha missão de fazer. Eu sou a igreja, eu faço parte da igreja do Senhor, então é a minha missão de fazer. E eles unânimes, em oração, eles entendem esse processo, esse projeto, e eles levantam um novo homem. Agora o que me chama a atenção é que esse homem é levantado por uma razão. Porque de fato existia um outro homem que havia abandonado o posto. E aqui no texto ele fala assim, que ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Pedro está falando de Judas, que era um homem que caminhou ao lado de Jesus. Ele caminhou também os 3 anos com Jesus. Ele também caminhou 1000 dias de discipulado com Jesus. Mas nessa caminhada com Jesus, ele não conseguiu tirar nada de proveitoso. Nós vamos ver várias passagens ali quando Judas ele começa a se manifestar ali diante da sociedade, diante dos acontecimentos do seu tempo ali. E uma delas é quando aquela mulher ela vai derramar aquele vaso de nardo puro sobre Jesus ali. Aquele homem ele diz assim, olha, por que isso? Por que quebrar esse vaso de alabastro? Por que quebrar isso? Isso é muito caro, era melhor se a gente vendesse e desse aos pobres. Mas a palavra de Jesus diz, a palavra de Deus diz que aquele homem não estava pensando realmente nos pobres. É porque aquele homem carregava a bolsa do dinheiro. E ele olhava somente para aquilo que era material. O que adianta caminhar 1000 dias com Jesus e ter o seu olhar somente naquilo que é material? Judas teve a mesma oportunidade que Pedro, mas ele não soube usufruir da oportunidade que ele teve. Ele caminhou ao lado de Jesus também, mas ele não permitiu ser convertido por esse Jesus. Quando eu entrei na faculdade de teologia, muitas pessoas vieram falar muitas coisas para mim. Muitas pessoas vieram falar muitas coisas, e eu converso com vários outros pastores também que passaram pela faculdade de teologia, que eu vejo que isso parece que é um mantra, parece que é algo cultural. Uma das coisas que eu falava, cuidado, você vai perder a sua fé. Uma das primeiras coisas. Na faculdade você vai perder a sua fé. Eu falei, será que é tão ruim assim? Eu falo assim, ninguém perde aquilo que não tem. E a fé não é algo que eu perco porque eu vou ver coisas. A fé eu adquiri justamente por não ver nada. E eu não vou perder a fé porque eu vou ver coisas ruins. Se eu ver coisas ruins, aí que eu vou exercitar a minha fé. Número 1. A outra coisa, uma outra coisa que falaram para mim, aí sim é uma verdade. Isso balizou o meu coração, e isso blindou o meu espírito para que eu conseguisse passar pela faculdade de teologia, olhando e extraindo somente aquilo que era bom, que era necessário. Um amigo, pastor, chegou para mim e falou assim, olha, deixa eu te dar um conselho. Eu sei que você já ouviu muitas coisas de muitas pessoas, mas deixa eu te dar um conselho. Não passe pela faculdade de teologia. Eu olhei para ele assim, mas como? Eu já passei até no vestibular. Ele falou assim, deixe que a faculdade de teologia passe por você. Aí eu comecei a entender as coisas. Quando eu passo por algum lugar, eu simplesmente passo por aquele lugar, e o máximo que eu vou fazer é deixar pegadas e rastros naquele lugar que eu passei. Mas quando algo passa por mim, deixa pegadas em mim, deixa rastros em mim, e tudo aquilo que deixa marcas em mim, eu carrego para a minha vida. Mas tudo aquilo que eu deixo marcas, o outro que vai carregar. Então, o conselho é, se você quer carregar marcas de algo bom, deixe que essas coisas passem por você. Claro, filtre aquilo que é bom, abandone aquilo que não é, mas permita que aquilo passe por você.
E quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei desse conselho e eu percebi uma coisa muito interessante. Jesus estava caminhando, e muitos teólogos falam que Jesus é o ministério do caminho, ou o ministério da mesa. E esse homem que estava caminhando, estava ao lado dele com os seus discípulos, e 2 deles eram Pedro e Judas. E o mais interessante é que Pedro, apesar de ter todo esse aspecto que a gente olha e fala, nossa, que homem grosso, que homem rude, que homem que parece que não aprende nada, estava caminhando no caminho, estava aprendendo, apesar de bater a cara na porta várias vezes, na parede várias vezes, mas ele estava caminhando. Agora um outro homem estava caminhando ao lado do caminho, um caminho paralelo ao de Jesus. Sabe por quê? Para eu caminhar com Jesus, eu tenho que fazer aquilo que Jesus disse para aquele jovem rico. Olha, você quer me seguir? Vai lá, vende suas coisas, dê aos pobres e vem me seguir. E aí a gente não sabe mais o que aconteceu com aquele jovem rico. Nós não sabemos nem o nome dele, nós não sabemos o que aconteceu com a vida dele, mas certamente uma coisa nós sabemos: ele não cumpriu a palavra. Sabe por quê? Porque aquele jovem, ele queria fazer 2 coisas. Ele queria o melhor dos 2 mundos. Ele queria sim, eu não duvido que aquele homem queria caminhar com Jesus. Eu não duvido daquele jovem. Eu acho sim que ele queria caminhar com Jesus. Só que ao mesmo tempo, ele não queria abrir mão daquilo que ele tinha caminhado até aquele dia. Ele queria continuar em 2 caminhos. O caminho que ele tinha traçado para a vida dele até aquele ponto, e um novo caminho agora com Jesus. Só que são caminhos incompatíveis. Para caminhar com Jesus, eu vou ter que deixar coisas do passado para trás. Eu vou ter que abrir mão de coisas que são valores para mim e começar a mudar e ser moldado em novos valores na presença de Deus. E aí quando eu vejo aquele homem caminhando ali, Judas caminhando, ele não estava caminhando no caminho, mas ao lado do caminho. Jesus estava caminhando aqui e Judas está caminhando aqui. Jesus caminhando aqui e Judas caminhando aqui. Ele estava caminhando ao lado de Jesus. Mas sabe o que acontece? Ele passou por Jesus, mas ele não deixou Jesus passar por ele. Ele deixou marcas tenebrosas em Jesus, dizendo assim: olha, um de vocês irá me trair. Essa foi uma marca que Judas deixou em Jesus. Outra marca que Judas deixou em Jesus foi quando ele beijou Jesus para marcar o homem que seria condenado. Ele beija Jesus e deixa uma marca em Jesus. Mas quando a gente percebe tudo que Judas vivenciou e tudo aquilo que foi frutificado na vida de Judas, a gente percebeu que Judas deixou marcas significativas em Jesus, mas Jesus não deixou nenhuma marca em Judas. E não é por culpa de Jesus, é porque Judas não permitiu que Jesus passasse por ele. Judas não permitiu que Jesus passasse por ele, deixando suas pegadas, deixando seus sinais, deixando as suas marcas. Porque o seu olhar estava para a bolsa do dinheiro, que representava aquilo que era material. Mas Pedro não. Pedro é esse homem que, apesar de ser grosso, apesar de ser rude, apesar de muitas vezes ser esse homem deselegante, ele é esse homem que permite que Jesus venha passar por ele. Esse homem permite que Jesus venha moldar o seu caráter e começar a ensinar a ele o que ele precisa mudar, e começa a moldar. E aí eu entendo que existem 3 coisas muito importantes para ir já para o finalzinho já dessa mensagem. E a primeira dessas 3 coisas é o preço do discipulado. Quando Jesus está caminhando com os discípulos, existe uma coisa muito interessante, que a graça vai acontecer, vai alcançá-los. Jesus um dia vai morrer na cruz para aqueles homens, para todos nós. Mas no início de tudo, quando nós vamos lá em Lucas, no capítulo 5, 11, Lucas, ele diz assim, olha, e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Lucas 5, 11. E eu consigo ver aqui o preço do discipulado. Qual que é o preço da graça? De graça, é gratuito. Não para Jesus, custou sua vida, mas para nós. O que eu e você tivemos que fazer para receber o perdão na cruz? Nada. Muito pelo contrário. Muitos de nós naquele tempo estavam gritando lá: crucificam, crucificam. Mas Jesus morreu na cruz para me salvar, para me resgatar e para te resgatar. E isso de forma gratuita. Então a graça do Senhor nos alcançou. Agora, o discipulado, meu irmão, o discipulado, minha irmã, custa tudo.
Não dá para entender a graça e o sacrifício de Jesus na cruz sem entender que o discipulado é o fruto dessa graça que me alcançou e te alcançou, e a gente não fazer nada em resposta a essa graça. Então, caminhar com Jesus custa tudo. O jovem rico teve que abandonar tudo. O jovem rico, para caminhar com Jesus, ele diz assim: olha, vai e vende tudo. Vende tudo para me seguir. Não é vende uma parte grande. Não é vende só aquelas coisas que não dá para você carregar. A casa não dá para você carregar, então vende ela. Mas vem com o seu carro, porque o carro vai ser bom para o nosso ministério. A gente vai pegar, a gente vai andar aqui pela Judéia, pela Galiléia com esse carro aqui. Não, nem tinha carro. Jesus não fala assim: traz aquilo que você consegue carregar dentro de uma mochila. Ele não fala nada disso. Ele fala: vende tudo. Você quer me seguir? Vende tudo, abandone tudo, dá aos pobres e vem me seguir, para você começar já no primeiro passo a entender como é o meu ministério. O meu ministério não é de fama, o meu ministério não é de glória, o meu ministério não é de reconhecimento. O meu ministério, eu não tenho lugar nem para reclinar a minha cabeça para dormir, porque o Filho do Homem não tem. Você quer viver, então, quer me seguir? Então comece a aprender já de primeira o que você vai ter que fazer. E a primeira coisa é abandonar tudo, é largar tudo. E eu gosto dessa palavra tudo no grego, porque ela tem um significado. Você já viu essa palavra no grego, o que ela significa? Tudo no grego, alguém sabe o que significa? No grego, sabe ou não sabe? O que tudo significa no grego? Que a gente está lendo aqui em Atos está escrito em grego. Sabe o que significa tudo no grego? Tudo. Exatamente tudo, é isso mesmo. Significa tudo, não tem nenhuma razão diferente. Tudo no grego significa tudo mesmo. Então o que Jesus estava falando com ele é assim: olha, larga tudo. E foi assim com os discípulos. Jesus, ele não fez nenhuma exigência moral. Ele só pediu para os discípulos jogar limpo com ele. Ele falou assim: olha, eu não estou levantando vocês, homens. Eu não estou levantando vocês, pescadores, cobradores de impostos. Eu não estou levantando vocês pelas suas habilidades. Eu não estou levantando vocês dizendo assim: olha, para vocês virem aqui, moralmente você tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo outro. Não. Porque se fosse assim, ele não podia levantar Mateus. Mateus era cobrador de impostos. Estava do outro lado da força. Ele estava jogando contra aquilo que ia nascer, que era o cristianismo. Então não daria para ser assim. Não é exigência moral aqui. O que Jesus disse para eles é o seguinte: joga limpo comigo, porque eu quero andar com vocês. E para andar comigo tem que ser às claras, tem que ser limpo. Quando Jesus está lá no poço de Jacó com aquela mulher samaritana, ele vira e fala assim: vai para sua casa e chama seu marido. E aquela mulher fala com ele assim: olha, eu não tenho marido. E Jesus diz assim: olha, disseste bem, porque você teve vários maridos e o que está com você agora não é marido. Que bom, você jogou limpo comigo. Você não perguntou qual é o lugar da adoração? Se é no monte, se é no templo. Eu vou falar onde que é o lugar da adoração. O lugar da adoração é nesse coração sincero que você tem. Eu estou levantando novos adoradores, levantando adoradores que me adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, mas em verdade porque Ele quer jogar limpo com você. Não dá para adorar a Deus tendo um coração dobre. Não dá para adorar a Deus e caminhar com Jesus tendo um coração materialista, um coração em coisas que são contrárias à vontade de Deus. Não dá para caminhar assim com Jesus. Com Jesus é tudo ou é nada, mas o que o Senhor quer de nós é que a gente jogue limpo com Ele. Senhor, eu sou pecador mesmo. Senhor, isso aqui me tenta mesmo. Senhor, isso é difícil, mas eu não quero permanecer aqui. Eu quero que esse evangelho da graça me alcance e transforme a minha vida. Mude a minha história, mude o meu cenário, mude os lugares que eu for, me empodere para eu ser mais forte do que aquele que eu sou hoje. Mas desse jeito eu não posso ficar. Jogue limpo com o Senhor. O Senhor quer levantar homens e mulheres aqui, amém? O Senhor quer levantar uma família, o Senhor quer levantar uma geração, mas a geração que o Senhor quer levantar é de homens e mulheres que vivem diretamente da face do Senhor, face a face com o Senhor. E para estar diante da face do Senhor não dá para jogar sujo, tem que jogar limpo, porque o Senhor revela o nosso coração. O Senhor consegue ler a nossa alma, o Senhor consegue ver as nossas entranhas. Não dá. Dá para você mentir para o pastor? Dá para você mentir para o líder? Dá para o irmão? Dá. Para Jesus não dá. Então jogue limpo com Ele, porque é melhor jogar limpo falando: Senhor, eu sou pecador, do que falar assim: eu sou um bonzão mesmo, se eu ler o seu coração de soberba. Não dá. O que Jesus ele queria: olha, eu não quero aqui pessoas preparadas aqui na arte de pregar o evangelho. Eu estou levantando você, Pedro, porque você é um excelente pregador. Não, Pedro, pescador. Estou levantando você, Mateus, porque você é um homem maravilhoso e super culto. Não, ele estava levantando um homem pecador. Eu estou levantando você, Judas, porque lá na frente você vai me trair. Se você não me trair, eu não consigo morrer na cruz. Não,
Ele estava levantando aqueles homens ali, porque apesar de pecadores, ele falou assim: olha, eu vou levantar esses homens, porque eu vou fazer uma obra tão grande na vida deles, que eles vão ser conhecidos como os meus discípulos, como meus apóstolos, aqueles que caminharam comigo, e vão forjar, os seus caráteres vão ser forjados, e a minha igreja vai surgir a partir deles. É isso que Jesus estava querendo: jogue limpo comigo. Ele não pediu mais nada, ele pediu para jogar limpo. Mas a segunda coisa é a desconfiguração. Aí Lucas 5,10, o Lucas ele relata o seguinte: olha, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. É interessante porque o evangelho de Lucas não caminhou com Jesus, não caminhou com os discípulos, mas Lucas ele vem ser impactado pelos feitos de Jesus depois de um tempo. Ele percebe que o que aconteceu ali é que Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram sócios de Simão Pedro. Ou seja, Pedro não é um homem qualquer, Pedro não é um homem comum qualquer, Pedro não era apenas um pescador, Pedro tinha uma empresa de pesca, Pedro tinha sócios. Aquilo que Pedro fazia ali com Tiago e João, ele fazia parte de um cenário ali de uma empresa de verdade. E aquele homem ali, ele foi tirado daquele lugar ali, não porque ele não estava fazendo nada. Simão, ele não foi tirado da sua pesca, do lugar de privilégio que ele tinha, talvez, né? Dentro da realidade dele. Ele não foi tirado daquele lugar simplesmente porque ele estava à toa. Ele foi tirado ali da sua sociedade. Percebe? É o seu ganha-pão. Percebe? É aquilo que traz para ele o sustento da casa. É o que mostra para ele que ele vai continuar vivendo, que ele vai continuar sobrevivendo, que ele vai continuar ministrando na vida da sua família através da provisão. E ele é tirado dessa situação. E aí eu percebo uma coisa, que o ministério de Jesus através do discipulado também tem um aspecto da desconfiguração. E o que é desconfiguração? O Senhor também é habilidoso para pegar pessoas que estão envolvidas num projeto e desconfigurar e transformar numa coisa totalmente nova. Muitas vezes contrária à nossa vontade, mas de acordo com a vontade dEle. Isso é maravilhoso. E eu percebo uma coisa que me chama muita atenção, que o Senhor não foi lá chamar Pedro, porque Pedro estava à toa. Enquanto as pessoas estavam pescando na praia, Pedro estava sentado tomando água de coco. E por isso Pedro foi levantado, porque Pedro não estava fazendo nada, e Jesus não podia chamar alguém que estava trabalhando, porque tirar o ganha-pão dele. E aí Jesus vai e chama Pedro, que está tomando água de coco, debaixo de um coqueiro, apreciando o mar, porque já não estava fazendo nada mesmo. Não é isso que a palavra de Deus fala. Ele fala que ele tirou aquele homem da pesca, do seu ganha-pão, a sua habilidade, aquilo que ele sabia fazer, para sustentar a sua casa, para se sustentar o lugar onde ele estava vivendo, a sua aldeia, aquele lugar que ele estava vivendo ali. Então o que Pedro estava fazendo ali era algo importante e necessário. E Jesus vai e levanta aquele homem para ser um pescador de gente. Ele desconfigura a função de Pedro. Ele fala assim: olha, você sabe pescar peixe muito bem, você é um excelente sócio, você é um excelente empresário, agora eu vou te tirar desse lugar aí, porque você precisa viver uma coisa que você não vai conseguir somente com as suas habilidades. Eu lembro do meu chamado, quando o Senhor falou comigo assim: olha, você é muito bom nisso, mas eu quero te levar para um lugar que você não é bom, que você não é autossuficiente, que você vai depender única e exclusivamente de mim. E o Senhor tem esse ministério da desconfiguração. Ele desconfigura, ele reconfigura o chamado de Pedro. E aí Pedro ele vai começar a viver coisas sobrenaturais, além daquilo que ele vivia, além daquilo que ele contemplava, daquilo que ele entendia como sendo algo do seu cotidiano. E aí a gente percebe também que o Senhor, quando Ele vai chamar as pessoas ali, quando a gente vê vários chamados, todas as pessoas que o Senhor chama, dão algum tipo de desculpas ao Senhor. A gente vê quando Jesus, ele vai chamar Maria, Maria vai dizer assim: Senhor, mas eu não posso porque eu sou virgem. E aí quando ele vai chamar Jeremias, Senhor, eu não posso porque eu sou uma criança. Quando Deus vai chamar Moisés, ele fala assim: Senhor, eu não posso porque eu não sei falar direito. Quando ele vai chamar Isaías, ele fala: Senhor, eu não posso porque os meus lábios são impuros, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Sempre quando Deus vai chamar alguém, a gente sempre vai dar uma desculpa. Mas por que isso? Porque a desculpa é natural de nós.
Mas o Senhor vai dizer assim: olha, eu não estou te chamando porque você tem uma habilidade que eu preciso, e sem ela eu não consigo levar o meu espírito para outras pessoas. Eu estou te chamando justamente porque a habilidade que eu quero desenvolver em você, você não tem, e você vai precisar desenvolver em mim, para que o meu nome seja glorificado, para que a santidade seja gerada em você a partir de mim. Por causa da sua habilidade somente, você não consegue ir em lugares que eu quero te levar. Tudo que você chegou, tudo que você alcançou, você conseguiu e alcançou com as suas habilidades humanas. Eu quero te empoderar de habilidades espirituais e sobrenaturais, para te levar em locais que você ainda não foi, para pisar em terras que você ainda não pisou, para você alcançar vidas que você ainda não alcançou, porque isso vai ser gerado em você a partir de mim. Então, quando o Senhor chama Maria, quando o Senhor chamou Jeremias, quando o Senhor chamou Moisés, quando o Senhor chamou Isaías, eram homens não habilitados, mulheres não habilitadas para fazer aquilo que era necessário, mas que era necessário mesmo sem habilitação, para que a glória do Senhor seja manifesta, e para provar para mim e para você, que o Senhor não tem chamado pessoas habilidosas, mas o Senhor tem chamado homens e mulheres disponíveis. O Senhor tem chamado os homens e mulheres dispostas a viver o sobrenatural de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor não está chamando pessoas à toa. Nenhum lugar na Bíblia o Senhor está levantando pessoas que não estavam fazendo nada. O Senhor não quer iniciar o ministério na sua vida a partir da sua zona de conforto, a partir do seu à toa, de estar à toa. O Senhor quer pegar você mesmo atarefado e te dar uma incumbência quase que impossível para você viver o sobrenatural dEle. É isso que Ele quer fazer. Ele quer pegar você e transformar um ministério, fazer um ministério algo novo. O ministério é uma tarefa impossível para alguém inabilitado, sem recursos necessários, por um tempo indeterminado, para fazer algo maravilhoso e grandioso. É isso que Ele quer fazer com a sua geração, é isso que Ele quer fazer com os homens e mulheres. Então, o ministério de Jesus no discipulado é reconfiguração, é mudar paradigmas. Senhor, mas eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, o Senhor vai me usar nisso? Pode ser que Ele use também nisso, mas Ele vai falar assim: eu quero fazer do zero. Eu quero fazer o novo, do nada. Eu quero começar do zero, eu quero começar do nada. Em terceiro e último ponto, para encerrar, tem a ver com a recompensa. Na primeira parte tem o preço do discipulado, que é deixar tudo. A segunda parte é reconfiguração. Aqueles homens eram sócios, eram pessoas já bem estabelecidas, e agora eles viveriam coisas sobrenaturais, coisas novas. Reconfiguração. Mas também tem a recompensa. E aí eu te convido a ir para Mateus, no capítulo 10, versículo 28, não sei se vai ser projetado. Diz assim: então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá vida eterna. Deixa eu te falar uma coisa, existe uma promessa de recompensa para todos aqueles que abrirem mão de valores materiais para seguir a Jesus. Eu não sei como você está aqui nessa manhã, mas eu quero dizer o seguinte: o Senhor está te entregando nas suas mãos o ministério de Pedro, não de Judas, porque o de Judas é limitado. De Judas cabe apenas numa bolsa tiracolo. O que Jesus quer te levar para algo sobrenatural, que não vai caber na palma das suas mãos, mas que Ele vai te entregar de graça. E se você abandonar tudo para seguir a Ele, Ele vai te levar para algo sobrenatural, algo maravilhoso e grandioso, e que também vai trazer uma recompensa. Mas eu não quero te convidar para você vir aqui somente por causa da recompensa. Eu quero te convidar para você vir para abandonar tudo, para abandonar todas as coisas que eram velhas, coisas na sua vida que agora, enquanto eu estou ministrando, você está pensando aí, que o Senhor vai começar a ativar na sua mente, que o Senhor vai começar a trazer uma luz para áreas na sua vida, que você percebe que, através dessa palavra, você não consegue abrir mão. Coisas que estão te prendendo, que isso tem sido dificuldade para você.
Coisas que às vezes você dá desculpa dizendo assim, olha, eu não estou pronto ainda, mas no dia tal, quando isso aqui não tiver mais, quando não for mais um problema para mim, eu vou abandonar e eu vou começar a seguir Jesus. Jesus está te chamando hoje. Jesus tem um projeto para a sua vida, é hoje, porque a recompensa é para os dias de hoje e também para a vida por vir, e também para a eternidade. Mas para viver a recompensa hoje é necessário dar o passo hoje. Para viver o que Jesus quer para mim e para a sua vida é necessário sair do nosso lugar hoje, entregar tudo hoje, ser reconfigurado hoje para viver o sobrenatural do Senhor no dia de hoje. Você está disposto? Sim ou não? Levante a mão só quem está disposto. Você está disposto a ser reconfigurado? Você está disposto a dar esse passo? Está mesmo? Levante sua mão, deixa eu ver. Quem está disposto, levanta a mão. Quem está disposto a dar o primeiro passo? Quem está disposto a sair da sua zona de conforto? Quem está disposto a abandonar a vida passada e as coisas que estão te prendendo para você viver o novo do Senhor? Então você, só você que levantou sua mão, eu quero que você se levante do seu lugar. Só você que levantou suas mãos. E só você que levantou as suas mãos, eu quero te convidar para você vir aqui no altar. Só você, se você levantou suas mãos, é porque você está definido. E se você definiu, eu quero que você venha aqui no altar dizendo assim, olha, Senhor, eu estou no seu altar aqui. Senhor, eu estou decidido a fazer algo diferente. Eu estou decidido a abrir mão de valores que eu tenho para mim mesmo, até hoje. E esses valores têm me prejudicado a dar o próximo passo. Senhor, eu sei a dificuldade que eu tenho para dar o próximo passo no Senhor. Eu sei todas as vezes que isso me atrapalha de prosseguir. Eu sei que eu preciso abandonar tudo para te seguir, mas eu tenho dificuldade, Senhor, porque eu sou homem, porque eu sou mulher, porque eu sou ser humano e eu tenho essa dificuldade, é natural do ser humano, não tem problema. Você não está sendo hipócrita, mas você está sendo realista. Se você está aqui no altar, você está dizendo ao Senhor, Senhor, me ajuda porque eu entendi essa mensagem, porque eu entendi esse projeto, eu entendi esse propósito, eu quero viver isso, mas eu não sei dar o próximo passo, então eu preciso da sua ajuda. Eu vou te dar um tempo para você orar ao Senhor, com seus olhos fechados na presença dEle. Fala para o Senhor, Senhor, eu quero te servir, Senhor, eu quero te seguir, Senhor, eu quero fazer isso, mas eu já entendi que eu tenho que abandonar várias coisas, e eu não consigo agora, mas eu preciso de ajuda para abandonar essas coisas.